galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula é sobre o governo de Jânio Quadros e a crise para a posse do presidente João Goulart. Belezinha? No final da aula a gente tem uma questão do Enem para você resolver, tá certo? Vamos lá? Bom, olha essa linha do tempo aqui. Percebeu que a gente está no final da República Liberal, ou do que a gente chama de República Populista? Veja que estamos muito perto do golpe militar, né, ou do golpe civil-militar de 1964. Já estamos falando do esgotamento do modelo populista. Se liga. Bom, Jânio Quadros, sujeito interessantíssimo. Ninguém lembra, o partido dele era o PTN, Partido Trabalhista Nacional. Mas ninguém votava no Jânio por causa do partido. O partido do Jânio, na verdade, era bem modesto, quase inexpressivo. Escreve aí, partido quase inexpressivo. Como o Jânio tinha uma personalidade marcante, ele conseguia votos com isso. E com o movimento popular Jânio Quadros, que era um movimento que basicamente condenava a política econômica do JK, além de pregar um combate à corrupção. Jânio Quadros, que vai ser eleito justamente com o símbolo da vassourinha, né, para varrer a corrupção do Brasil. Né? Ele se elege com a parceria de João Goulart. João Goulart, que vamos chamar de Jango. Tá? Então é o Jânio, de Jânio Quadros, e João Goulart, ou o Jango. Tá? Jango, que já tinha sido vice-presidente de JK, já tinha sido ministro do Getúlio Vargas, né? E o Jânio faz essa parceria com o João Goulart, justamente porque o Jânio não tem um candidato no PTN muito forte e quer trazer o apoio, né, do PTB para ele. Então o próprio Jânio vai fazer campanha pelo Jango, né, a dupla JJ, assim como havia a dupla JJ, Juscelino e Jango, tem os JJ também, o Jânio e o João Goulart, o Jânio e o Jango, tá bom? Bom, agora, importante isso, Jânio Quadros se elege com 48% dos votos, mais o apoio da UDN. João Goulart, do PTB, é o vice-presidente. Mas o governo do João Goulart, embora quase 50% da população tenha votado nele, não é um governo nada tranquilo. E dura só 7 meses. Nossa, mas 7 meses? Pois é. Pois é. Lembra que o partido do Jânio era praticamente inexpressivo? Por isso ele não consegue governar nem com o apoio do povo, nem com o apoio do PTB, nem com o apoio da UDN. Mas nesses 7 meses, o que esse cara fez? Como que ele conseguiu zoar tanto a ponto de ser derrubado ou de cair, né, tão rápido assim? Bom, vamos lá. Olha aí a tabela com as principais coisas que o Jânio Quadros fez. Por ter assumido o governo depois de anos de gastos do JK, Jânio precisou tomar medidas duras na economia, né, para voltar a pedir empréstimos ao FMI e ao Clube de Haia, né, o Clube de Haia que reunia os maiores credores internacionais aí, né, seja os Estados Unidos, os americanos ou os países europeus. Né? Então, para ele conseguir voltar a pedir empréstimo, para ele combater a inflação, ele precisa tomar medidas drásticas. Então ele congela os salários, porque com os salários sem aumento, as pessoas não vão comprar, concorda comigo? Né? Então, quanto mais congelado o salário, né, quando o salário não cresce, as pessoas compram menos e os preços não podem subir. Entendeu? Mas apesar de congelar salários, Jânio não consegue resolver o problema. Ele também vai tomar uma medida que não ajuda, presta atenção. Ele corta, na verdade ele reduz bastante o subsídio do governo ao trigo e ao petróleo, o que faz com que o preço desses produtos suba 100%. Imagina, 100% de aumento no pão e nos combustíveis. Jânio até tinha o apoio do FMI, mas com isso ele perde o apoio da população, com a alta dos produtos básicos como o pão e o petróleo. Mas o que é subsídio, né? Por que cortar subsídio faz subir preço? Tá bom, peraí, é o seguinte. Subsídio é uma ajuda de custo, é algo como se o governo te ajudasse a comprar um lanche aí na escola, ou um convite para balada, para um show que você quer. Tudo bem? Tipo assim, custa R$200, mas o governo te ajuda, te dá um subsídio.
e paga R$100. E para você, então, sobra R$100. Então custa 200, o governo subsidia 100, então o governo paga 100, você paga 100, né? Então isso daí é uma forma de subsídio. Tudo bem? Como o governo deixou de pagar o subsídio, né? Deixou de subsidiar, portanto, o petróleo e o trigo, os preços dobraram e as pessoas tiveram que gastar o dobro, com o salário congelado. Entendeu como não funciona? Mas o Jânio, talvez por falta de apoio, talvez por convicção mesmo, ele acaba se ocupando de umas coisas que, pô, francamente, parece que o presidente não devia ter que se ocupar dessas coisas. Tipo fazer uma lei para tomada de 3 pinos. Dá uma olhada. O Jânio não faz a tomada de 3 pinos, mas ele faz um negócio meio que de sacanagem que o povo desacredita. Por exemplo, ele proibiu o uso do biquíni. Proibiu corrida de cavalo em dias úteis. Ou seja, não se pode correr de cavalo de segunda-feira, mas no domingo o cavalo pode correr. Proibiu também as brigas de galo. Porra, biquíni, corrida em dias úteis e briga de galo. O presidente está aí para isso, mas nem isso abalou tanto a vida do Jânio. O Jânio ficou uma situação muito feia, a coisa ficou feia mesmo, quando ele resolveu que ia adotar uma política externa independente. Aí sim a casa caiu para Jânio Quadros. Dá uma olhada. Ele fez acordos com a FMI, lembra? O Kennedy financiou. Ele pediu dinheiro emprestado para o FMI, para o pessoal lá de Haia, né? Para esses caras. Tudo bem, não foi? Mas você acredita que depois de apertar a mão do Kennedy, ele também apertou a mão do Che Guevara? Não só apertou a mão do Che, como deu para o Che Guevara a maior condecoração que alguém pode receber no Brasil, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Pois é, o sujeito resolve... o sujeito resolveu, né, o Jânio resolveu que ele não ia se alinhar nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos, né, nem com os capitalistas, nem com os comunistas. Né? Fica difícil, porque se você não é nem capitalista, nem comunista, o que você é? Nesse cenário de Guerra Fria, em que você tem que ser ou pró-Estados Unidos ou pró-União Soviética, você não ser nenhum nem outro, você fica como? Com isso, ele não consegue nem o apoio da esquerda, porque ele corta subsídios, por exemplo, e nem o apoio da direita. Ele desagrada ao DN porque se aproxima dos comunistas, como Che Guevara, e desagrada à esquerda porque corta subsídio, né? E ele tem um problema, porque ele depende muito dos empréstimos internacionais. A esquerda não gosta dele por causa disso. Os Estados Unidos também falam, ó, escuta, você fica me pedindo dinheiro emprestado e vai apertar a mão de comunista? Como assim? O Jânio, que tinha sido eleito para varrer a corrupção, estava agora perdido entre esquerda e direita. Mas lembra que ele havia sido eleito com 48% dos votos? Então ele tenta a seguinte estratégia. Renúncia. É interessante, mas o Jânio pensa o seguinte. Se ele renuncia, o povo ia sair às ruas pedindo seu retorno. Jânio achou que todo mundo ia ficar com medo do João Goulart. Medo porque o João Goulart era do PTB, ligado aos sindicatos. Foi aquele ministro do Trabalho que propõe 100% de aumento para o salário mínimo em fevereiro de 1954. Era comunista demais, na opinião da direita, não ia dar. Para o Jânio, com a renúncia dele, né, para o Jânio, se ele renuncia, né, o Congresso, a classe política não ia aceitar, nem o povo aceitaria. Mas ao contrário do que ele pensou, ao contrário do que o Jânio Quadros achava, a casa caiu. Ele renunciou e ninguém fez nada. Tá bom, é verdade que os governadores de São Paulo e de Minas Gerais, Magalhães Pinto e o Carvalho Pinto, né, ambos foram lá no aeroporto, lá em Guarulhos, que era uma base militar na época, foram lá em Guarulhos, né, falar, não, Jânio, pô, volta lá, volta para Brasília e tal, e o Jânio não reconsiderou. É verdade, foram esses dois lá, mas só, mais nada. E o problema é que aí o país entra em um enorme embate político.
Porque João Goulart, o Jango, estava na China, ia ter que voltar da China para assumir a presidência. Mas a UDN e uma boa parte do PSD não aceitariam isso de forma alguma. Com a renúncia do Jânio, o poder passa para Ranieri Mazzilli, já que o João Goulart está voltando da China. Então começa um debate enorme, né, para ver se o João Goulart vai assumir ou não. Né? Começa a chamada Batalha da Legalidade, ou simplesmente a Campanha da Legalidade, liderada então pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, né, o Leonel Brizola. Tá? Essa campanha, feita principalmente no rádio, foi apoiada por membros do Exército, como o general Machado Lopes. Tá? A solução vai ser a seguinte. Tem toda uma discussão, assume, não assume, assume, não assume, assume, não assume. A solução vai ser a seguinte. Jango seria presidente, mas Tancredo Neves seria primeiro-ministro. Isso não é o que dizia a Constituição, mas foi a forma de conciliar os interesses da UDN e de parte do PSD, que viram Jango como comunista. E então eles do PSD e da UDN vão aceitar isso daqui, né, essa forma, para evitar um golpe de Estado no Brasil já em 1961. Tudo bem? Então, a campanha da legalidade do Leonel Brizola termina com legalidade? Mais ou menos. A campanha da legalidade garante a posse do João Goulart, mas João Goulart presidente e Tancredo Neves primeiro-ministro. Né? Então o João Goulart ia ter muito menos poder e quem de fato mandaria, quem administraria o país, ia ser o Tancredo Neves, primeiro-ministro. Tudo bem? Jango e Tancredo assumem. Mas em 1962 o Tancredo deixa o cargo de primeiro-ministro para concorrer ao governo de Minas. Então João Goulart aproveita para convocar um plebiscito, para finalmente ver o que o povo acha. Presidencialismo com João Goulart presidente ou parlamentarismo com João Goulart presidente e Tancredo Neves primeiro-ministro. O resultado foi esmagador. 83% da população votou pelo presidencialismo com João Goulart no poder. Mas isso é o tema da nossa próxima aula. Agora vamos ver uma questão do Enem. Dá uma olhada. Né? Pausa o vídeo aí, aproveita para curtir a aula, aproveita para se inscrever no canal. Pausa o vídeo que eu vou deixar alguns segundos e vou responder. Vai lá. A correta é a E. Né? Vargas se mata, JK tem a posse contestada por não ter maioria absoluta dos votos, o Jânio renuncia e o João Goulart é derrubado pelos militares em 1964. Não é isso? Feito? Abraço, até mais.